Fundada por um grupo de amigos que atuavam como contadores de histórias na pediatria do Hospital das Clínicas da Unicamp, a Associação Griotes leva alegria, através de suas histórias, a diversas crianças hospitalizadas. Vejam que interessante, hoje, mais de 400 voluntários já foram capacitados pela associação. Por mês, são em média 1.050 horas de contação de histórias e mais de 3.000 crianças são presenteadas com esse belo trabalho voluntário. Confira. Cidadão de atitude. Fundada no dia 6 de junho de 2003, a Fundação Griotes, os contadores de histórias, leva alegria a diversas crianças hospitalizadas de Campinas e região. Fadas, bruxas, príncipes e princesas, todo um universo de magia e descobertas está presente nesse belíssimo trabalho. Conhecidos como os anjos amarelinhos, os griotes têm como principal objetivo plantar e colher sorrisos, além de motivar a criatividade e reforçar valores como o respeito e o companheirismo, ajudando a transformar a vida dessas crianças. Hoje no programa Mais Cidadão vocês vão conhecer um projeto maravilhoso de solidariedade. Eu estou aqui na Associação Griotes, estou conversando aqui com uma das fundadoras, a Cleonice, e ela vai contar pra gente como surgiu essa associação. A nossa associação foi fundada dia 6 de junho de 2003, quase 10 anos, portanto. Nós começamos com um grupo de amigos que contava histórias no hospital da Unicamp, o HC da Unicamp, e nós começamos um grupo de Campinas, e foi denominado Griotes, os contadores de história. Então começou com um grupo de amigos? Um grupo de amigos que contava histórias. Um grupo pequeno? Sim, 5, 6 pessoas. E você tinha referência de um outro projeto? Nós tínhamos referência de um projeto que veio de São Paulo, que a gente partilhou por algum tempo, mas depois não foi possível ir para frente. Então nós fundamos o de Campinas e até hoje estamos lá firmes. É isso aí, gente. A gente quer perguntar qual que é a principal missão? A nossa principal missão é levar sorriso, levar alegria, levar cultura. Qual que é o perfil do Griote? O perfil é alegre, é muito criativo. São pessoas maravilhosas, pessoas que fazem doação pessoal, porque é um trabalho voluntário. E o trabalho voluntário traz assim em si exemplos de cidadania, de muita solidariedade. Então é um grupo muito alegre, muito homogêneo, as pessoas gostam muito de estar partilhando. E nós fazemos assim uma reunião, as nossas contações de histórias são realmente muito agradáveis, muito gostosas. Nós entrosamos com as crianças e há todo um entrosamento gostoso, afetivo mesmo. É uma coisa de muito amor, de muito respeito, muito gostoso. Quantas pessoas atuam no projeto? Atualmente 150 pessoas estão conosco, em 18 hospitais de Campinas e região. Campinas, que é a nossa cidade sede, nós estamos no Mário Gatti, no HC da Unicamp, estamos na PUC, no Celso Piavo da PUC, no Hospital Dr. Boldrini, estamos no Lar dos Velhinhos de Campinas e no Hospital Ouro Verde, Hospital Municipal Ouro Verde. Então são nos hospitais e nas entidades? Em casas de apoio. Por exemplo, o Hospital Dr. Boldrini tem 2 casas de apoio. Então as pessoas também contam história nesses locais, que são pessoas que vêm de longe, estão se tratando em Campinas e ficam aqui, abrigados em casas de apoio, e nós contamos histórias lá também. Então cada um tem o seu jaleco? Cada um tem o seu jaleco. E nós enfeitamos o jaleco, porque esses bichos, todos eles a gente faz assim, que tenham voz e coisas assim, pra gente entrosar com a criança, pra dar essa aproximação. Então às vezes a criança está assim, meio sentidinha, meio sacrificada, porque ela está ali com agulhas, com aparelhos e tudo isso. E a gente chega com muita alegria, já traz os bichinhos no avental, que é uma forma de aproximação assim carinhosa, e a gente consegue levar os sorrisos e trazer os sorrisos que fazem tão bem a nossa alma. Cleonice, é alegria para enfrentar a dor? É isso? Com certeza, com certeza. Porque as coisas vindo por amor se tornam muito mais fáceis. Agora, eu acho que assim, para as crianças, para os nossos assistidos, é sempre um trabalho maravilhoso.
A gente tem assim vários testemunhos de vários locais que nos atestam que o nosso trabalho é eficiente e que trazem um bem-estar. O fato da gente contar histórias traz para as crianças, para os nossos assistidos, uma qualidade maior de uma energia vital. A criança que ouve histórias e que ela se brinca e dá risada, o riso, né? O amor, o carinho, trazem todas essas coisas muito boas. Então eles melhoram a energia vital. E nós temos várias situações que a gente poderia estar falando aqui o dia inteiro sobre isso, Silvia, porque é realmente muito bonito esse trabalho que a gente desenvolve. É muito gostoso para nós. Cleonice, tem uma história que encanta mais as crianças? Olha, geralmente é a história que escolhe o contador, porque a gente se identifica mais com alguma história. Então eu, por exemplo, tenho uma história que chama-se O Grúfalo, que eu conto há muitos anos e é o meu carro-chefe. A sua preferida? É a minha preferida, porque ela é uma história que envolve assim animais e faz uma aventura. E é muito interessante, as crianças gostam muito. Mas as crianças pequenas a gente tem que procurar histórias mais curtas, mais simples. Para as crianças um pouquinho maiores, histórias de aventura. E as meninas, as eternas princesas, né? Cinderela é a campeã de popularidade. Realmente as meninas adoram Cinderela. Agora, interessante, Silvia, porque nós no nosso avental usamos todos esses bichos. Esses bichos, alguns têm vozes. E uma criança um dia falou para mim assim: tia, você gosta mais de fada ou de bruxa? Eu falei, eu gosto das duas. E você? Ele falou, eu gosto mais da bruxa, porque a bruxa é muito mais divertida. Ah, é? É. Mas o mais bonito é que muitas vezes você vê pessoas assim, bem simples, que são pais, acompanhantes, e você está contando uma história e de repente você fala assim: quem conhece borboleta, levante a mão. E o pai tá lá doido, sabe, para levantar a mão também. E aí eu falo, todo mundo tem que levantar a mão. Aí eu mesmo ergo minhas mãos e aí ele me tímido assim, mas é fantástico, porque você vê pessoas adultas que nunca tiveram uma história na infância. Então os contadores de história, principalmente os homens, fazem muitas vezes o papel de pai, de avô, porque essas pessoas são inesquecíveis. Quem teve um avô, um pai contador de histórias, uma avó, essas pessoas se tornam inesquecíveis, porque as histórias trazem valores, é uma transmissão de valores. Você vai dando parâmetros de vida, você vai dando exemplos de vida. Você pega uma fábula, todas elas têm uma moral da história. Nos hospitais nós não contamos como moral da história, porque a nossa intenção não é fazer nenhum tipo de terapia. Ou reflexão, né? Não, é alegria, disso, né? É alegria. Mas as histórias são interessantes, porque os bichos falam, não é? Existem fadas que resolvem nossos problemas e bruxas que colocam problemas. Quer dizer, é tudo muito interessante, muito lúdico, muito criativo. E às vezes nós fazemos ao contrário com as crianças. Fala, conta você uma história. Então aí nós começamos a dificultar para a criança poder criar, para a criança poder imaginar. A gente está vendo que é um trabalho didático, muito bem planejado. Como que eu posso ser um griote? Para você se tornar um griote, Silvia, é preciso em primeiro lugar fazer a inscrição. Como nós temos 2 processos seletivos de treinamento por ano, então você faz a sua inscrição e nós agendamos o seu nome, guardamos o seu nome. Na ocasião que for feito o próximo treinamento, a gente chama as pessoas por e-mail para que elas possam ver se tem a disponibilidade de partilhar conosco. Nós desenvolvemos assim um treinamento para as pessoas. Como o nosso trabalho é sempre em hospitais ou casas de apoio, então nós temos que tomar muito cuidado com quem se aproxima do leito de uma criança hospitalizada ou de um idoso, ou de uma pessoa hospitalizada. E com isso nós fazemos assim um treinamento para as pessoas através de palestras, de atitudes assim que depois as pessoas vão acompanhadas por um voluntário mais antigo, até que chega assim ao clímax, quando a gente faz uma avaliação das pessoas, se elas preferem permanecer no projeto, e uma vez que se decidem, nós os transformamos em griotes, recebemos o nosso avental, que é o símbolo do nosso orgulho, esse amarelo vivo, bem intenso, e o crachá, que faz com que a pessoa se torne apta para frequentar um hospital e contar as histórias que nós podemos levar. Você é um griote, você já formou muitos, né? Muitos. Qual que é a sensação de ser um griote? Para mim é maravilhosa, Silvia. Eu sou uma das fundadoras e eu acho que a associação tem trazido muitos valores para a minha vida. Coisas maravilhosas. E eu acho que isso é o principal ganho para os voluntários. Porque se nós trabalhamos gratuitamente, só por amor e por respeito, esta é a nossa grande riqueza.
E a grande riqueza dos griotes também é a diversidade de pessoas. Porque cada um tem o seu modo, cada um tem o seu jeito de contar histórias. E isso, quando você junta uma porção de gente que tem ideias novas, criatividade, amorosidade, se torna uma coisa maravilhosa. Porque aí a gente faz amigos leais, assim, pessoas que têm o mesmo objetivo de vida. Larissa, o que é ser uma griote? Eu acho que ser uma griote é uma escolha de amor. E é uma escolha que você faz para a vida inteira. Quando você se depara a primeira vez com uma criança apática numa cama e ela te dá um sorriso ou uma gargalhada, isso é algo que não tem preço. E aí você se apaixona por isso e não quer mais deixar de ser uma contadora de histórias em hospitais. Conta pra gente os seus projetos. O primeiro projeto é o Ouvimos Histórias de Vida. Foi um projeto que nós imaginamos que seria interessante para a sociedade em geral, fora dos hospitais inclusive. Mas a gente entendeu que mais do que um contador de história, o que ele mais precisa é ser antes um escutador de história, né? Na feliz expressão do Rubem Alves, que a gente precisava mais ouvir do que às vezes falar. Então a gente percebe isso muito com os acompanhantes, né, que estão nos leitos com as crianças, eles precisam ser escutados. E como a gente não queria que o projeto se circunscrevesse ao hospital, a gente resolveu sair às praças para ouvir as histórias das pessoas. E qual que é a marca dessa experiência nessa sua vida? Eu acho que a marca é que o ser humano, ele me impressiona, né, pela sua capacidade de superação. Toda história contada, ela é seguida de um ato de superação pessoal. Então isso é o que mais me impressiona nessa experiência. E em todos esses projetos que nós realizamos como griotes, o maior beneficiado é o griote, né? Não é nem o paciente, não é nem quem a gente escuta, nós somos os beneficiados e por isso vicia, né? Então é um ato de amor, mas que mais a gente recebe do que dá. Então eu acho que essa é a grande marca de ser um griote. Não tenha medo, pare de chorar. Me dê a mão, venha cá. Vou proteger-te de todo mal. Não há razão pra chorar.